naquele domingo, depois da Epifania. E vemos aqui, nesta leitura do Evangelho, São Mateus, capítulo 8, início do capítulo 8, nos apresentando dois milagres de Jesus. Jesus fez esses dois milagres, assim, um seguido do outro. E nós temos nestes dois milagres que Nosso Senhor fez, lições para nós de profunda humildade, lições de fé e também de caridade. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, em primeiro lugar, uma grande fé humilde do leproso. O leproso chega para Nosso Senhor e diz: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Ele, meus amados irmãos, está certo de que Jesus o pode curar. Ele não vê ali então outra condição a não ser a vontade, o querer de Jesus. Ele sabe então, ele não coloca em dúvida se Jesus pode curar. Não, a fé dele é toda e totalmente uma fé confiante. Ele sabe que Jesus pode, ele acredita nisso, ele tem uma total confiança nisso. Então, apenas ele coloca ali aquilo que é verdade. Qual é a condição? Se Jesus quiser, à vontade, Senhor, se tu queres, pode curar-me. A fé cristã, meus amados irmãos, não se perde em sutis raciocínios. É de uma lógica simplíssima. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Tudo aquilo que Deus quer, Ele pode fazer. Este é o resumo, esta é a simplicidade da razão, meus amados irmãos, de toda a nossa fé. Basta Deus querer uma coisa, tudo isso que Ele quer, Ele pode fazer. E o leproso, meus amados irmãos, nem sequer insiste em pedir que Jesus queira curá-lo. Ele apenas, com toda a humildade, coloca-se diante de Jesus e deixa Jesus agir com o seu poder, naquilo que ele crê, e também fazer a sua vontade. Não é o leproso que está ali insistindo, mas que está ali se entregando à vontade de Deus nosso Senhor. Assim, meus amados irmãos, quem vive de fé sabe que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Ainda que muitas vezes Deus não nos cura, ainda que muitas vezes Deus nos deixa no sofrimento. Meus amados irmãos, assim, o leproso, em vez de insistir, ele se abandona nas mãos e na vontade do Senhor. Assim, meus amados irmãos, deve ser um exemplo para nós de uma grande fé, mas também de uma grande confiança e de uma grande humildade. Essa oração, esse pedido do leproso, modelo para toda a nossa vida, modelo para todas as nossas orações, que podemos e devemos também pedir a Deus nosso Senhor a cura das doenças corporais. Podemos e devemos pedir a nosso Senhor, mas devemos fazer como o leproso: seja feita a vontade de Deus. Estamos à disposição para fazer o que Deus quer de nós, e Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós, mesmo quando Ele não faz o milagre. É o melhor que Ele vai fazer. Isso nós podemos e devemos ter certeza.
Depois que Nosso Senhor então atende aquela súplica humilde do leproso, aparece então o centurião. Centurião era o chefe de um grupo de soldados romanos. Aparece o centurião na frente de Jesus, ele que, como soldado talvez, sempre tinha aquela postura de superior. Ele não era apenas um simples soldado, era o chefe de todo um pelotão. Ele então chega também para fazer uma súplica diante de Nosso Senhor. Ele não se envergonha. Por isso que, em primeiro lugar, a primeira atitude do centurião também é uma atitude de humildade, porque ele vai ali para pedir uma ajuda. E assim, meus amados irmãos, quando ele fala, ele pede uma ajuda não para ele, não para um filho dele, mas para um servo. Para um servo. Que nem era judeu, que nem era romano, era um galileu. Assim, meus amados irmãos, o paralítico, o servo era paralítico, estava sofrendo. Jesus, comovido então por este ato de humildade do centurião e de caridade ao mesmo tempo, porque ele foi ali para pedir para o outro, então, numa grande caridade, Jesus responde imediatamente: eu irei na sua casa para curar o seu servo. Assim, meus amados irmãos, nós vemos o centurião respondendo para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. O centurião naquele momento faz um ato de maior humildade ainda, seguido de um ato de fé perfeita. Está aqui mesmo, Senhor, dizei uma só palavra e o meu servo ficará curado. A fé desse homem, meus amados irmãos, é a mais perfeita. Humildade, eu não sou digno. Fé, daqui mesmo, não precisa de ir lá, não precisa de tocar, não precisa da presença. Dizei uma só palavra e meu servo ficará curado. Assim, meus amados irmãos, a humildade daquele homem torna-se uma humildade ainda mais profunda e a fé atinge o seu grau máximo. Não é necessário que o Senhor se desloque, o seu poder é tão grande que basta uma palavra sua pronunciada à distância para realizar qualquer milagre. O próprio Jesus ficou admirado. Disse para aqueles que estavam à volta: em verdade eu vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Aquele que era pagão, aquele que não era do povo de Israel, Nosso Senhor diz: não achei fé tão grande em Israel. Não é isso, meus amados irmãos, uma queixa do Senhor contra aqueles que vivem tão perto dele? Assim, meus amados irmãos, centurião é lição para nós. Como está a nossa fé? Será que nós temos esta total confiança em nosso Senhor? No seu poder? Acreditamos e fazemos as nossas orações na certeza
de que Jesus está ouvindo as nossas orações? Na certeza de que Ele pode fazer tudo aquilo que nós estamos pedindo? Ou a nossa oração é cheia de dúvidas? Ou a nossa fé está fraca, enfraquecida? A nossa confiança em Deus, como é? É uma confiança total, de tal maneira que nós estamos certos de que tudo aquilo que acontece na nossa vida, por vontade de Deus, é o melhor para nós? Ou ficamos reclamando do nosso dia a dia, ou das coisas que acontecem conosco, ou da vida que nós temos? Meus amados irmãos, temos estes grandes exemplos desses dois personagens do Evangelho de hoje. O leproso que se abandona à vontade de Deus, e o centurião que tem uma humildade e uma fé perfeita que Deus pode curá-lo, curar o servo, e não precisa de estar nem presente. Meus amados irmãos, peçamos a Deus nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, que venha hoje, de modo especial, auxiliar a nossa fé e que nos faça ter uma grande confiança em nosso Senhor, sabendo que o que Ele quer para nós é o melhor para nós. E assim, Ele pode fazer tudo aquilo que é da sua vontade. E Ele vai fazer, porque Ele não quer o nosso mal, Ele não quer a nossa condenação. Ele quer sim nos salvar, quer sim nos levar para o céu, para a vida eterna. Amém.